Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Jorge Caran, sou nutricionista, sou um dos criadores da Nexo, também sou atleta de powerlifting e além disso também sou presidente e fundador da Federação de Powerlifting do Amazonas, mais conhecida como FEPAM. Nessa primeira aula que a gente vem trazer aqui sobre nutrição no powerlifting, a gente pensou no conceito de trazer algo mais amplo, abordando vários conceitos em que a nutrição pode atuar e pode auxiliar o atleta de power. Mas boa parte desses conceitos ainda vou estar me aprofundando depois em aulas mais específicas sobre isso. Mas de maneira geral, vamos falar do básico. E aqui nesse primeiro slide vocês podem ver Ana Rosa, que provavelmente é a maior powerlifter da história do Brasil, apesar de que nós temos outras atletas sensacionais, mas eu acredito que até por ela ter sido parte do Hall da Fama da IPF, ela tem um certo peso e acredito que não teria outra pessoa para estar aqui representando as atletas de power. Mas iniciando o assunto, até para quem não conhece muito bem o esporte, powerlifting basicamente consiste no agachamento supino em terra e aquele que conseguir validar as maiores marcas em cada movimento consagra o campeão daquela categoria. E um ponto muito importante do power, e uma das formas até iniciais de a gente poder entender como é que funciona essa modalidade, é entender as vias energéticas por trás do nosso esporte. E basicamente, a via energética mais predominante no powerlifting é a via ATP-CP, que é que vocês podem ver nessa imagem, que está ali em rosa, transicionando para o azul. E aí tu vem me perguntar para que tu tem que saber isso, cara? Talvez tu nem seja nutricionista, talvez seja só um atleta curioso, mas é importante saber isso para que tu entenda todo o conceito por trás da modalidade. E muitas vezes eu até brinco no Instagram da galera se entupindo de comida antes de fazer 9 repetições no campeonato, já que a gente tem 3 pedidas nos 3 levantamentos. Mas quando vocês entendem as características energéticas, fica muito mais fácil de entender o porquê que certas estratégias como essas, de um carb up para fazer os levantamentos, não faz tanto sentido assim na prática. E um dos conceitos está aqui. E o que acontece é que por conta dessa via energética específica, a gente tem uma demanda glicolítica menor. E o que seria uma demanda glicolítica maior, né? Nessa parte verde ou nessa parte mais escura aqui, preta, vocês podem perceber que é um esporte que vai tender a ter uma demanda glicolítica maior, como um esporte de endurance, por exemplo. Um esporte que tende a ter uma duração mais alta e, por consequência, ele vai utilizar uma parada que a gente chama de glicogênio, tanto hepático quanto muscular. E também tem uma parte desse glicogênio que é estocado nos rins também. E isso é importante para que a gente entenda basicamente como é que funciona a questão fisiológica por trás do power. Mas serve de consolo? Essa não é uma parte que a gente ainda vai se aprofundar. O Bagley também vai dar uma pincelada nisso, o nosso professor da parte de treinamento, e futuramente nós dois vamos falar disso com mais detalhes. Mas por enquanto, a parte importante é, nas fases principais do treinamento de power, blocos de força, né, para quem treina num bloco mais tradicional, bem definido, e nas competições, a demanda glicolítica é muito baixa. Guardem isso daí. Nós vamos falar disso mais pra frente. Porque agora, o nosso grande foco, é onde a gente mais vai falar durante essa aula, é sobre a importância de acúmulo de massa muscular para o atleta de powerlifting. Isso é um ponto muito importante porque a gente percebe correlações significativas em relação ao aumento de massa muscular em um atleta, ou a maior concentração que ele consegue gerar de massa muscular dentro de uma categoria e a expressão de força. Isso basicamente acontece porque músculo é um tecido contrátil, diferente de outros tecidos como o tecido adiposo, a nossa gordura corporal. Então o músculo é aquele tecido que vai nos ajudar a desempenhar a atividade de exercer força. Basicamente é isso. E a gente não só percebe isso na teoria, lendo artigo, fazendo algumas análises, mas também quando a gente vai analisar a prática. A gente percebe que os atletas mais bem-sucedidos costumam ser atletas com uma boa quantidade de músculo dentro de suas categorias, principalmente quando a gente vai falar de atletas da 66 até a 93. Claro que isso também acontece em outras categorias, tanto na 5-9 como na 105, que está nos sistemas, né, dentro dessa comparação que a gente fez aqui, não os sistemas das categorias em si. Então a gente costuma perceber que atletas de 66 até 93 costumam ter um percentual de gordura de 10% a 15%, muitas vezes um atleta de 105 para cima, até 120, 120 mais, provavelmente vão ter um percentual de gordura mais alto, chegando às vezes até ali 20% de gordura. E claro, isso também é muito individual, a gente não pode generalizar, mas fato é que atletas mais competitivos tendem a ser mais preenchidos de massa muscular dentro de suas respectivas categorias. Isso não acontece só com os homens, como nesses exemplos que eu dei aqui. Isso também acontece com as mulheres. Vocês podem perceber que as mulheres também tendem a ter um acúmulo, uma densidade de massa muscular muito maior dentro de suas respectivas categorias. E isso normalmente tende a refletir em maior competitividade. Nós dificilmente vamos ver um atleta magro, baixíssima massa muscular dentro de uma categoria como essas que eu relatei aqui, sendo extremamente competitivo a nível internacional. É claro que existem exceções, mas a gente está falando aqui da regra. E a exceção de um atleta só entre 100 mil atletas é brincadeira, né? Tem atletas que de fato vão se destacar em relação a isso, vão ter um pouco menos de massa muscular do que o padrão, vão ter um percentual de gordura mais alto nessas categorias de peso mais baixos, no caso da mulher de 52 até 69, no caso dos homens de 66 até 93.
Pode acontecer, mas é muito improvável. A grande probabilidade é que nesses dois casos, tanto no masculino quanto no feminino, os atletas sejam extremamente preenchidos de massa muscular. Inclusive, vale dizer que tem uma fala, um dito muito conhecido entre os powerlifters, que é do Dan Green. Ele fala que there's no skinny champion. E basicamente traduzindo, que eu não vou ficar falando aqui a língua de Shakespeare, que eu não sou gringo, sou brasileiro, ele basicamente fala que não existem campeões magros. Magros no sentido de baixa massa muscular. Dá pra ver que o Dan Green realmente é shapeado. Ainda que ele fosse hormonizado, ele era um cara que realmente era diferenciado nesse sentido de acúmulo de massa muscular também, e é um cara extremamente forte. Mas esse não é o único dito famoso entre os powerlifters. Nós também temos outros ditos que também tendem a ser bem famosos e se destacam bastante, entre eles um que pessoalmente eu gosto bastante, e que também tem um vídeo sobre isso no meu Instagram, que é esse aqui. No powerlifting, categorias de peso são categorias de altura disfarçadas. E nós temos várias formas de comprovar isso. Nós podemos comprovar com aquele exemplo que eu dei anteriormente, com a foto dos atletas, analisando isso empiricamente. Um dos exemplos mais famosos, inclusive, é o do Russ, que é um dos campeões que eu mostrei na 8.3. Ele é um cara extremamente denso de massa muscular, é um cara baixo. Isso faz com que ele consiga acumular uma quantidade de massa muscular muito grande dentro da altura que ele tem. E um dos exemplos que eu até dou no vídeo que eu fiz para o Instagram é que é muito improvável que exista um cara com 1,80 com uma quantidade alta de massa muscular dentro da categoria 83. É muito mais provável que um cara entre 1,65 a 1,70 de altura ocupe esse espaço de conseguir acumular uma grande quantidade de massa muscular, consequentemente com um percentual de gordura baixo, dentro dessa margem de peso que a 83 vai representar. Inclusive, uma das coisas que eu também cito no vídeo, mas que vale citar aqui, é a tabela criada pelo Body Shape. Ela traz alguns dados relevantes, mas é só uma forma de a gente entender e a gente não pode extrapolar isso para a prática e achar que isso é um fato e todo mundo vai se enquadrar nisso. São dados que ele traz, não necessariamente isso se reflete na verdade. Mas algumas das correlações que a gente costuma encontrar, inclusive nesses dois artigos que eu trouxe, é que a massa livre de gordura, que ele chama de Fat Free Mass, ou até a Relative Fat Free Mass, que é a massa livre de gordura relativa, que é basicamente uma razão entre altura e peso corporal, costuma ser um preditor de força. E nesse caso, ele correlaciona com o aumento de força no agachamento. Inclusive, é um tema que a gente vai tratar daqui a pouco também. O quanto essa questão de massa muscular e alavancas tendem a ser dependentes ou tendem a influenciar mais um movimento do que outro. Mas, de maneira geral, esse é um dito que é muito importante de se ter em mente. Pensem na categoria de peso ou na escolha das categorias de peso como uma forma de tu analisar aonde tu consegue concentrar o máximo de massa muscular possível para que tu tenha uma melhora de desempenho, principalmente a longo prazo. Porque ainda que massa muscular não seja o único preditor de força, ela com certeza é um dos mais importantes. A força ela não é uma capacidade dependente apenas de músculo. Tem outros fatores por trás, como a adaptação neural que o treinamento de força vai gerar. Mas tanto a literatura quanto análises práticas mostram que o aumento de massa muscular tende a refletir um aumento de força. Ou pelo menos pode facilitar isso. Porque também o aumento de força é multifatorial e a gente não pode colocar apenas uma métrica para poder correlacionar com esse aumento a longo prazo. E aí, falando de alavancas, o que acontece é que alguns movimentos específicos são mais responsivos pelo aumento de massa muscular. É claro, os três vão ser responsivos em relação a isso, mas a gente percebe que categorias mais pesadas tendem a ter um aumento de certos movimentos. Isso pode ser correlacionado também com esse aumento de peso bruto, mas também com o aumento de massa muscular. Assim como a gente percebe que certos indivíduos costumam responder muito melhor a certos levantamentos quando eles aumentam a quantidade de massa muscular, ou até de massa gorda, porque a massa gorda também parece favorecer alguns levantamentos, como, por exemplo, o agachamento e o supino. São dois movimentos que são dependentes de massa muscular, ou pelo menos que a massa muscular tende a ter mais influência, mas eles também parecem se beneficiar, principalmente em relação à alavanca, a forma como aquele movimento encaixa com o aumento de massa gorda. Muitas vezes apenas por encurtar a trajetória de movimento, mas simplesmente por facilitar o encaixe daquela técnica. E isso já é uma questão anatômica dependente da anatomia de cada indivíduo. Mas também nós temos um movimento como o levantamento terra, que é menos dependente de massa muscular, ainda que seja, mas é menos dependente. Tanto que a gente ainda costuma perceber alguns terras absurdos em categorias mais leves. O que, de certa forma, pode corroborar com isso que eu estou dizendo. Principalmente em indivíduos que tendem a ter alavancas favoráveis para isso. Por exemplo, indivíduos que conseguem encaixar o quadril um pouco mais próximo da barra, tem um braço mais longo, né, uma envergadura maior, que facilita diminuindo a trajetória de movimento, tem um tronco mais curto. E o terra também parece ser um movimento que costuma se beneficiar de um percentual de gordura menor, diferente do agachamento e do supino. É claro, existem exceções e alguns indivíduos podem se beneficiar de uma técnica de movimento com conceitos diferentes do que eu trouxe aqui. Mas a gente precisa entender que isso aqui é uma generalização sobre conceitos
da modalidade, e não necessariamente vai se aplicar para todo mundo. Também vale fazer uma menção honrosa a Ray Williams, que é conhecido como Optimus Prime, que é um dos maiores powerlifters da história, e ele simplesmente tem um dos maiores índices de massa livre de gordura da história da literatura. Muitas vezes a gente correlaciona uma quantidade alta de músculo em atletas de fisiculturismo, mas não é incomum que a gente encontre isso em outras modalidades, como no caso do powerlifting, mas também, como por exemplo, no futebol americano. E o Ray é um desses exemplos em que a gente costuma perceber um altíssimo nível de massa muscular, surpreendendo muitos cientistas, e incrivelmente ele não tem um percentual de gordura tão alto assim quanto a galera pensava, porque ele é um cara de mais de 180 quilos, com mais de 1,80 de altura, e que parece ter ali mais ou menos 24% de gordura. Então a gente também percebe que essa quantidade alta de massa muscular também costuma aparecer em atletas de categorias mais altas, categorias mais pesadas, como é o caso dele, que é um atleta da categoria acima de 120 quilos. Então é importante dizer que, ainda que eu tenha utilizado exemplos de categorias mais leves, essa correlação de aumento de massa muscular e força também aparece em categorias mais pesadas. E quando a gente fala de aumento de massa muscular, um dos pontos mais importantes é a implementação de um superávit calórico por tempo suficiente para que esse indivíduo, principalmente se a gente estiver falando de indivíduo natural, consiga acumular o máximo de massa muscular possível, de preferência ganhando o mínimo de gordura. E como eu falei, a gordura não tende a ser um tecido que de fato vai beneficiar esse atleta de maneira geral. De maneira geral, porque há exceções em que ter um pouco mais de gordura pode beneficiar, principalmente em atletas a partir da 105. E de novo, isso aqui é o padrão, é uma generalização. Porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém falando que, nossa, mas tem um atleta da 105 que é muito seco. Cara, estou falando de maneira geral. Via de regra, atletas a partir da 105 costumam ter um percentual de gordura maior do que atletas da 93 para baixo. Mas falando de superávit calórico, um estudo muito interessante e recente do Eric Helms, que é um dos meus pesquisadores favoritos, que fala exatamente sobre a responsabilidade que o indivíduo tem com o superávit calórico. E eu não vou me estender tanto, porque eu acho que esse não é o momento para isso, de explicar como cada grupo foi dividido, e vai ter a aula para isso e a gente vai destrinchar esse assunto com muito mais detalhes. Mas o que vale dizer aqui é o seguinte: um dos fatores que a gente tende a utilizar como forma de entender a magnitude desse superávit calórico, então o quão alto vai ser esse superávit calórico, que basicamente é aquele acréscimo de calorias acima do valor calórico que tu consome para manter o teu peso. Ou seja, traduzindo em número, para manter o peso do jeito que está, precisa consumir 2.000 calorias. Então, 2.100, superávit calórico de 100 calorias, 2.200, superávit calórico de 200 calorias, e por aí vai. É claro que o nosso gasto calórico ele não é linear, ele costuma ter uma variação sim, porque muitas coisas influenciam o quanto de calorias tu vai gastar. Um treino diferente, uma passeada abaixo do cachorro, relações sexuais também, e por aí vai. Mas um dos pontos interessantes que esse estudo trouxe foi uma margem que ele costuma utilizar de ganho de peso semanal. E nesse caso, ele trouxe a margem de 0,25 a 0,5% de peso por semana. Colocando em números exatos, um indivíduo de 80 quilos, se ele for ganhar 0,5%, né, ou seja, 0,5% do peso dele por semana, ele vai ganhar 400 gramas. Se ele for ganhar 0,25, ele vai ganhar 200 gramas por semana. Eu, pessoalmente, para fazer esse tipo de análise, para fazer esse tipo de rastreamento, gosto muito de utilizar média de peso semanal. E eu tenho algumas formas de poder fazer esse rastreamento da média de peso semanal com meus pacientes. Posso utilizar uma planilha para isso, ou posso utilizar um aplicativo. Vai depender muito da preferência daquele indivíduo com quem eu estou trabalhando. Mas a maneira como a gente vai decidir em margens tão diferentes aonde esse indivíduo vai se enquadrar, se é no 0,25, se é no 0,3, se é no 0,5%, depende de diversos fatores. Então, como eu coloquei aí, vai depender da experiência que ele tem com os treinos, há quanto tempo ele treina, quanto de massa muscular esse cara já conseguiu acumular ao longo desses anos, talvez até a proximidade do potencial genético dele, que é uma coisa muito difícil de a gente mensurar, tá? Eu coloquei aí, mas é uma parada muito difícil de ter certeza, mas vale dizer o quanto de massa muscular esse cara já conseguiu acumular ao longo dos anos. Então, uma estratégia de superávit calórico para um cara que já tem 10, 15 anos de musculação, já acumulou uma grande quantidade de massa muscular, é completamente diferente do indivíduo que está começando a treinar agora, não tem uma quantidade significativa de massa muscular, não tem experiência prévia com treinamento de força, com musculação, né? Quando eu falo treinamento de força, treinamento resistido, não estou falando necessariamente de powerlifting, tá? E aí eu também trago um terceiro ponto, que é o quanto esse cara pode sofrer influência de mudanças nas alavancas dele. Mas esse também é um ponto que eu acho que agora não vale tanto a pena a gente entrar. Eu já abordei isso um pouquinho no tópico anterior, mas basicamente é ter um certo cuidado
com a velocidade em que a gente vai ganhar peso para não prejudicar um levantamento predominante daquele indivíduo. Bom, um cara que eu sei que é especialista em terra é um movimento muito importante para ele. Eu conversando com o treinador dele, a gente vê que essa é uma carta na manga que ele tem nos campeonatos, de puxar por último. É bom que eu tenha um certo cuidado com ele, para que eu simplesmente não coloque 10 quilos de peso em 3 meses e esse cara ganhe muita gordura e tem um certo prejuízo na alavanca do movimento predominante dele. E é isso aí. Depois a gente entra em detalhes em relação a esse assunto em outro momento também. O que é importante a gente levar em conta? Colocando um exemplo prático. Juninho, 15 anos, começou a treinar agora, tem 50 quilos. Eu não vou colocar um superávit muito alto para ele em primeiro momento. Provavelmente vou colocar, sim, mais próximo do 0,5, porque ele ainda tem muita margem para ganhar peso, mas eu vou começar a trabalhar com ele em momentos de melhor adesão na dieta, ensinar ele a fazer dieta, vamos dizer assim, pegando o hábito das coisas, pesar os alimentos e tudo mais. E provavelmente com o tempo eu vou chegar nesse 0,5 por semana, porque ele é um cara que tem muita margem de ganho de massa muscular. E nos primeiros anos de treino, primeiro ano, segundo ano, o cara tende a ganhar muita massa muscular. Então esse é o cara que depois de um tempo de adaptação com a dieta, a gente consegue implementar um superávit calórico maior e, consequentemente, uma margem de peso que está sendo aumentado por semana maior também, em comparação ao Andrezão, que tem seus 35 anos, já treina há 20 anos, com uma grande quantidade de massa muscular acumulada e já está preenchidaço na categoria. Esse é um cara que a velocidade que o peso dele vai aumentar vai ser bem pequena e com certeza muito menor que a do Juninho. Para vocês terem ideia, tem atletas com quem eu trabalho que o cara não chega a ganhar nem 1 quilo por mês numa fase de ganho de peso. Principalmente atletas que não têm uma margem tão grande de peso para aumentar. Eles já estão certamente preenchidos na categoria, ou não tem tanto peso assim para preencher a categoria. É interessante que o atleta passe boa parte do ano dele em um superávit, ainda que seja um superávit baixo. Porque as pessoas confundem, principalmente se baseando em fisiculturista hormonizado, que está usando, sabe Deus quantos gramas de hormônio por semana, que ele tem que fazer um booking que ele ganha 1 quilo por semana. E galera, isso não existe. E um dos motivos de eu estar falando aqui de uma nutrição aplicada ao powerlifting é porque, com toda a humildade, modéstia à parte, mas muita gente não entende de nutrição no powerlifting porque trata o powerlifter como bodybuilder, e são conceitos diferentes, e a dieta de cada um tem uma quantidade significativa de diferença. Então não tem como a gente pegar um indivíduo natural e fazer um booking com ele de 2 meses, de 3 meses. Provavelmente ele precisa de o dobro disso. Essa cultura de passar 2, 3 meses em superávit calórico, em fase de ganho de peso, é cultura de bodybuilder hormonizado, que em 2, 3 meses consegue acumular muita massa muscular. Na verdade, o atleta de fisiculturismo hormonizado, ele consegue acumular massa muscular até em déficit calórico, o que provavelmente é inviável para um atleta natural. Não só de powerlifting, mas também de bodybuilding. Então, leve em conta que o ganho de peso para um atleta natural, principalmente um atleta que tem margem de peso, ele é lento e gradual mesmo. Por isso que é interessante que a gente utilize média de peso semanal para pelo menos tentar deixar essa margem de peso mais segura para o nosso entendimento, para a nossa interpretação. Porque esse cara vai ter flutuações significativas de peso, que provavelmente consiste em flutuação de peso gastrointestinal, bolo fecal, acúmulo de comida e água. Oscilação de água acontece naturalmente, até com interferência do clima, diferença do quanto bebeu água no dia anterior. Mas fiquem tranquilos que se restar alguma dúvida sobre qualquer assunto que for tratado aqui, tá? Coloque aqui nos comentários, porque vai ter aula específica sobre esses assuntos também. Falei de superávit calórico, então agora bora falar de déficit calórico, que inclusive é um assunto que traz muito medo para os powerlifters, porque eles costumam acreditar que o déficit é uma coisa maléfica, que vai acabar com a massa muscular deles e que, principalmente, vai acabar com a recuperação e, consequentemente, com a força. E não é bem assim que acontece. Principalmente quando a gente tem um bom profissional acompanhando a gente. E se você quiser um bom profissional, fala comigo. A gente troca essa ideia. A gente pode, com certeza, montar um planejamento muito interessante para ti, seja para baixar de categoria, para subir de categoria, para estar em superávit ou em déficit calórico. Mas, jabá à parte, vamos falar aqui de déficit calórico. Não é regra que ele vai afetar o teu desempenho. Muito pelo contrário. Isso vai depender muito da fase em que o atleta está. Então, por exemplo, eu falei bastante da fase de superávit calórico. E o que acontece, principalmente com treinadores que têm blocos mais tradicionais, então dividem em bloco de força, bloco de base ou hipertrofia, como preferir chamar, uma questão de nomenclatura apenas, é interessante que o nutricionista tenha uma estratégia que esteja corroborando com a estratégia do treinador. Então, como é que eu vou trabalhar num bloco de base com maior volume de treino, com maior foco em acúmulo de massa muscular, com um atleta natural, se a dieta que eu propus para ele está em déficit calórico? Eu vou estar atrapalhando a estratégia do treinador. Assim como
em blocos mais tradicionais de força, que são mais similares ao modelo energético, vamos dizer assim, do campeonato, e pegando o gancho daquele início da aula, tem uma demanda glicolítica muito menor. São poucas repetições, via de regra. Isso faz com que a gente tenha muito menos demanda de um excesso calórico, de uma grande quantidade de carboidratos, de um grande estoque de glicogênio, porque ao contrário do que muita gente pensa, o treino de power clássico em blocos de força tende a depletar muito pouco glicogênio. Isso também pode ser discutido em aulas futuras, inclusive. Tem bons artigos para a gente discutir em relação à depleção de glicogênio do treinamento resistido e no treinamento de força. Diferente de um bloco de base, um bloco de hipertrofia, em que a demanda glicolítica é maior e faz mais sentido que a gente tenha quantidades maiores de carboidratos, onde esse indivíduo possa ter um estoque de glicogênio maior, que facilitaria o aumento desse volume de treino e, consequentemente, o aumento de massa muscular, como um dos fatores, né, consequência do aumento de volume de treino, né? Não são necessariamente coisas correlacionáveis diretamente. Mas falando do déficit calórico, é interessante entender que é muito improvável, e essa evidência até mostra isso, que o déficit calórico vá prejudicar ganhos de força, ou pelo menos vá atrapalhar a força de maneira geral. É muito mais provável que ele atrapalhe sim o ganho de massa muscular, porque é um processo metabólico que vai tornar inviável o aumento de massa muscular, o aumento de tecido. É um tecido que demanda energia para ser criado. A não ser que o indivíduo seja extremamente iniciante, ou então ele tem uma alta reserva de gordura, como é o caso de obesos ou indivíduos com sobrepeso. Mas um dos fatores que muita gente acaba achando que o déficit calórico acaba atrapalhando a força, não é do déficit calórico em si, é de uma dieta mal feita, que é a falta de saciedade, o excesso de fome. E isso sim tende a prejudicar o desempenho, e nós temos excelentes evidências mostrando isso, por vários fatores, mas de maneira geral, a fome tende a prejudicar a nossa atenção, e isso por si só já prejudicaria o treino. Então o fato do indivíduo estar numa fase de emagrecimento já pode fazer com que ele se sinta mais fraco, já pode fazer com que ele vá com menos confiança para o levantamento, já pode fazer com que ele tenha menos ímpeto de aumentar as cargas ao longo do tempo no treinamento dele, por pura ideia de que o déficit calórico por si só já prejudicaria a força que ele pode desenvolver. Muitas vezes, esses indivíduos, por não serem profissionais da área ou por não estarem acompanhados por um profissional da área, acabam fazendo dietas extremamente restritivas, comendo muito pouco, passando fome, e a fome acaba sendo um dos fatores que realmente podem impactar na força que esse indivíduo pode desempenhar nos treinos. Então, boa parte das vezes, principalmente em blocos mais tradicionais, em blocos de forças com menor volume, menos repetição, a tendência é que o menor consumo energético, o menor consumo de calorias prejudique muito pouco, mas uma alta quantidade de fome pode sim te prejudicar. E para isso é interessante ter uma dieta bem feita para que tu consiga comer bastante, mesmo em déficit calórico. Como é que eu gosto de fazer as divisões de macronutrientes? Eu vou dar 2 exemplos aqui de como eu costumo fazer, mas isso não é necessariamente uma regra. Normalmente, eu gosto bastante de trabalhar com uma grande prioridade, principalmente em blocos de maior volume de treino, em blocos de base, em blocos de hipertrofia, dando uma grande prioridade ao carboidrato. De preferência, passando de 4 gramas por quilo, eu costumo deixar a quantidade de gordura da dieta um pouco menor, priorizando gorduras monoinsaturada. Mas eu costumo deixar ali entre 0,5 a 0,7, a depender do indivíduo, 0,5 a 0,7 grama quilo, né? Vale a pena. Mas a tendência é que eu prefira trabalhar mais com gordura um pouquinho mais baixa, principalmente no cenário de superávit calórico. E quando a gente coloca mais carboidrato, a gente divide boa parte dessas calorias que aquele indivíduo pode consumir dentro dessa margem de peso que ele precisa ganhar em carboidrato, ele vai ter uma maior eficiência no treino, vai estar com mais glicogênio, vai estar mais cheio, vai poder desempenhar muito melhor durante essa fase de volume, podendo inclusive ganhar mais massa muscular também. E principalmente, podendo tolerar esse volume de treino, podendo tolerar muito mais a fadiga, podendo se recuperar melhor, entre outros fatores. A proteína já é um fator que eu dificilmente vou passar altíssimas quantidades de proteína para um indivíduo que acabou de começar a treinar, mas eu fico naquela abordagem clássica de 1,6 a 2,2 grama quilo, o que também depende bastante do indivíduo, preferência alimentar e saúde gastrointestinal, porque a proteína mais alta em alguns indivíduos tende a ser irritativo para o intestino. Mas de maneira geral, galera, independente dessa questão de seleção de macros, porque na prática esse é um fator importante sim, mas esse não é um fator determinante. Um dos fatores mais importantes é que a gente consiga encontrar um nível de conforto gástrico para os indivíduos poderem performar bem na academia.
Vocês precisam lembrar que o Power é um esporte que depende muito de bracing, fazer força intraabdominal, principalmente no agachamento. Então esse indivíduo precisa estar bem do intestino, do estômago, e principalmente bem do intestino, do estômago durante o treinamento. Então as refeições, principalmente a refeição pré-treino, muito mais importante do que a gente ficar decidindo quantos gramas de carboidrato por quilo a gente tem que colocar, é pensar nos alimentos em que esse indivíduo vai conseguir se sentir confortável para poder desempenhar no ápice, sem estar se sentindo desconfortável, sem estar rotando, sem estar se sentindo enjoado, sem estar sentindo gases. Um indivíduo com gases, com diarreia, com um problema intestinal, tende a ter muito mais problema para poder desempenhar força. A mesma coisa serve também para um intratreino, que a tendência, principalmente em blocos mais tradicionais, é que ele sirva muito mais por uma questão psicológica, ou no máximo ali para trazer um certo conforto gástrico também, porque tudo sempre está corroborando com o conforto gástrico, vocês podem perceber, com esse conforto abdominal, vamos chamar assim. E a exceção disso é talvez ali utilizar algum tipo de isotônico para facilitar a hidratação, porque a tendência é que líquidos com sódio e carboidrato, principalmente carboidrato, tendem a hidratar muito mais. Mas isso também é um assunto que eu quero abordar na aula de intratreino. E aí eu vou falar sobre tudo isso com muito mais detalhes. Mas concluindo aqui, essa é a nossa aula introdutória à nutrição no powerlifting. Eu fico muito feliz se você tiver ficado aqui até o final, porque esse é o início de um longo processo educativo que a Nexus vai estar proporcionando para vocês. E é com muita felicidade que a gente vem trazer isso, sabe? Tudo aqui está sendo delimitado com todo cuidado para que o atleta tenha o melhor nível de conhecimento no Brasil. E a gente vai se esforçar para que a gente esteja nesse nível durante todo esse tempo. Então contem com a gente para que a gente possa de fato fazer a diferença na vida de vocês. Caso você seja um profissional, caso você seja um atleta ou apenas um curioso da modalidade, contem com a gente. O powerlifting não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mas agora vocês têm alguns parceiros para poder estar junto de vocês nessa caminhada. Contem com a gente. Tamo junto. Abração.